Olá, muito boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu estou bem, apesar dos pesares, né? Foram muitas coisas que aconteceram nesses últimos dias. O incêndio da nossa Kombi foi horrível, perdemos tudo que estava dentro dela, tinham coisas importantes. E sobrou só a placa e o decalque, o chassi que nós cortamos para dar baixa no Detran. Acabou, passou. Mas não é disso que eu quero falar, não. Eu quero agradecer vocês. Nossa, olha, eu imaginei que eu tivesse uma família muito grande, uma família com irmãos campistas e caravanistas nesse Brasil, mas eu não fazia ideia de que fossem tantos queriam entrar em contato com a gente e dar aquela força, aquele apoio moral, nos encorajando a continuar. E estamos continuando, estamos aí no caminho, né? Estamos tentando acertar cada dia um passo e a gente vai conseguir vencer, passar por cima desse trauma todo, que graças a Deus nos deixou bem, com vida, com saúde, nada de ruim fisicamente nos aconteceu. Foram bens materiais. Mas eu quero agradecer muito obrigada mesmo. Olha, muito obrigada. Não tem palavras para agradecer. E agora eu quero dizer para vocês que nós vamos continuar a nossa vida. Hoje eu estou aqui dentro do motorhome, nós temos um motorhome que é a nossa casa e a gente vai continuar com ele, tá? Viajando e pedindo a Deus que nos ajude, que nos abençoe, que nos ajude a superar esse incidente, esquecer. Eu pretendo esquecer isso totalmente, tá? Lógico, vão ficar lembranças, mas eu não quero que isso continue me machucando de maneira nenhuma. E aí, eu lembrei de uma historinha que tá parecendo bastante com essa turbulência toda que eu tô vivendo, assim, esses últimos tempos. É a história do fazendeiro e das abóboras. Você conhece? Então é o seguinte, um fazendeiro, ele colheu muitas abóboras e ele tinha que fazer essa venda dessas abóboras. Só que o comprador, ele fez uma exigência. Você vai arrumar essas abóboras dentro do caminhão e elas vão ficar todas muito bem acomodadas e eu vou pagar quando você chegar, mas você vai chegar com as abóboras todas arrumadinhas, com aquele pininho dela que ela tem, né? Aquele cabinho pra cima, todas elas arrumadinhas. Eu não quero que você traga as abóboras roladas, uma pra baixo, uma pra um lado, outra pra cima. Tem que estar tudo muito certinho. E o fazendeiro ficou um pouco apreensivo e ele disse, bom, eu preciso vender as minhas abóboras e eu vou levar e vou fazer o possível para essas abóboras chegarem todas arrumadinhas. E ele arrumou todas dentro da caminhonete, colocou uma pertinho da outra e subiu na boleia e pegou a estrada e foi levar a encomenda para esse comprador. Acontece que a estrada era muito turbulenta, tudo chacoalhava, muitos buracos, e aquele caminhãozinho passava nos buracos e ele logo parava e falava, meu Deus, as abóboras, elas viraram todas de cabeça para baixo, umas estão do lado, ele ia, arrumava bonitinho, cada uma no seu lugar, todas arrumadinhas com aquele pininho dela, aquela partezinha assim do caulezinho para cima. E aí ele foi. E ele novamente passava por outros buracos e o caminhãozinho chacoalhava e virava e quase que tombava e as abóboras rolavam. E ele corria lá e arrumava todas, aquele monte de abóboras. Eu preciso chegar com essas abóboras todas certinhas para ele não pensar que é algum refugo, sabe? Para ele ver e pagar o preço que eu tô pedindo. E ele continuou. Só que isso aconteceu várias vezes, ele parou várias vezes na estrada e ele percebeu que o tempo estava passando e não tinha o que fazer. Ele foi, ele falou, seja o que Deus quiser, eu vou chegar e do jeito que chegar essas abóboras, eu vou mostrar para ele e dizer que é o caminho, foi a estrada, a turbulência, muito buraco. E fazer o quê? E ele continuou e ali passavam buracos e o caminhãozinho pulava, a carroceria chacoalhava e as abóboras rolavam e ele não tinha mais tempo a perder, ele foi entregar as abóboras. Quando ele chegou na porta da fazenda, ele meio triste falou, nossa, só falta ele fazer eu voltar, ele não vai querer as abóboras, olha só, tanto buraco, tanto
deita, rola, sobe, desce, e as abóboras deveriam estar todas viradas de cabeça para baixo, mas ele foi na fé fazer a entrega da encomenda. Quando ele desceu da caminhonete, o dono, comprador, o novo dono das abóboras já estava na porta esperando e querendo saber como é que estavam as abóboras que ele tinha encomendado. E qual não foi a surpresa? Que com tanto sacolejo, com tanto buraco, com tanta chacoalhada que o caminhãozinho deu na estrada, as abóboras, claro, devem ter virado de um lado para o outro, mas elas pararam todas na mesma posição. Elas se arrumaram sozinha. Elas estavam bem bonitinhas, todas com aquele pendãozinho dela, assim para cima, como se ele tivesse acabado de colocar elas na carroceria do caminhão. Gente, aquele comprador ficou abismado, falou: nossa, que maravilha como você trouxe as minhas abóboras do jeitinho que eu pedi para você. Então, tá aqui o dinheiro, tô te pagando e tudo de bom para você. Eu quero as abóboras, porque você trouxe elas do jeito que eu pedi. Será que ele trouxe porque ele quis? Porque ele ficou parando e arrumando as abóboras? Não, nós entendemos que até nos buracos, nas chacoalhadas que a vida nos dá e nos coloca às vezes em situações que a gente pensa que tudo vai virar de cabeça para baixo e que a gente não vai conseguir mais arrumar o nosso caminhãozinho de abóbora, esses próprios buracos, essa própria chacoalhada que a vida dá, de repente ela coloca tudo no lugar. Porque os buracos, as pedras, os percalços não necessariamente estão aí para nos fazer desistir e perder a nossa fé, a nossa esperança de levar a nossa vida até onde foi prometida. E é isso que eu tô tomando para mim hoje e posso passar essa ideia para vocês. Muitas vezes a gente tenta tanto arrumar aqui e ali, fazer tudo tão direitinho, toda hora parar para arrumar de novo e deixar tudo tão bem. E novamente acontecem os percalços, os problemas, né? E às vezes, quando a gente menos espera, a própria vida, os próprios buracos, as próprias lombadas que a gente atravessa, arruma a nossa vida de uma maneira tão perfeita que a gente nem acredita que isso pode acontecer. Mas não é o acaso, não. Olha, eu tenho uma fé muito grande que aquele meu Deus, o Deus do impossível, aquele Deus, aquele Jesus que cuida de mim, aquele anjo de guarda que sempre está do meu lado, por ordem do meu Deus, cuidando, me abençoando, me livrando de males. É claro que tem problemas na vida, existem problemas. Nós podemos passar por dificuldades, até por acidentes. Acidentes que às vezes nos deixam marcas aqui dentro, né? Mas a gente tem que ter a esperança que no final vai dar tudo certo. Que esses problemas até vão contribuir para que a gente consiga chegar com perfeição no final da nossa estrada. E é isso aí, é assim mais ou menos que eu vou levar a minha vida, que nós vamos passar por tudo isso, por essa marezinha, e eu tenho certeza que no final nós vamos chegar perfeitos. É isso aí, pessoal, um beijão para vocês e até qualquer hora dessa, né? Meus amigos, meus irmãos, meus queridos.